Bom dia, nós estamos entrando em uma nova parte do nosso curso, que é a parte final, que lida com questões de finanças públicas, equivalência ricardiana, consumo e investimento. Então, essa é a parte final do nosso curso de macroeconomia. E essa parte final, até agora, a gente pensou o quê? A gente pensou primeiro uma economia sem governo, onde as pessoas produzem, têm uma renda, consomem e investem. Depois a gente ampliou, pondo o governo cobrando impostos e comprando bens e serviços. O governo, então, passa a participar da economia com o seu consumo, seus gastos, e também o governo cobra impostos. Mas a gente não. Sempre quando a gente falava de governo, a gente punha que a tributação do governo diminuía a renda das famílias, já que a renda das famílias passava a ser Y menos T, a renda disponível, e também que os gastos do governo eram exógenos, né? Agora a gente está começando a pensar, e se os gastos do governo não forem exógenos, eles vão depender de quê? Eles vão depender, obviamente, da quantidade de impostos que o governo gasta. Mas aí a gente pode pensar basicamente o seguinte: por que, que a gente deixou de ter uma economia sem governo e passou a ter uma economia com governo? Para que serve o governo? Existe na teoria econômica algumas escolas, talvez a mais importante delas seja a escola do bem-estar social, que defende a existência do governo para alguns objetivos. A grande questão que se põe inicialmente é: para que serve o governo? O que o governo faz? Imagine que se as pessoas estão viajando de barco e aí tem um naufrágio. E as pessoas acabam conseguindo fugir desse naufrágio, nadar até uma ilha deserta. Essa ilha é isolada do resto do mundo, as pessoas estão lá como náufragos, estão querendo sobreviver. O que é que elas vão precisar fazer para sobreviver? Elas vão precisar caçar, pescar, colher frutas, vegetais para sobreviver. Vão precisar fazer algum tipo de abrigo para se proteger das intempéries. Então, a grande questão é proteger também de animais selvagens que possam existir nessa ilha. E aí, essa sociedade de náufragos vão se deparar com pessoas que talvez haja crianças ali, talvez haja adultos, talvez haja velhos. Como é que essa pequena sociedade de náufragos vai se organizar? Né? Precisam se proteger contra as intempéries ou contra animais selvagens, precisam se proteger. O que acontece se houver algum assassinato, algum roubo, algum furto entre as pessoas que estão ali? Então, as pessoas precisam se organizar para criar algum tipo de proteção individual e coletiva. Se houver alguma briga, uma pessoa diz que alguma coisa é dela, outra diz que é dela, e aí? Como é que se resolve esse litígio? E se as pessoas tivessem naufragado, algumas pessoas chegassem muito doentes nessa ilha, precisavam de cuidados especiais, outras pessoas teriam que caçar e pescar e dar comida para essa pessoa doente. Como é que essa sociedade ia se organizar se tivessem crianças ou velhos ou pessoas doentes que não pudessem cuidar de si próprios? Então, a ideia do Estado, da teoria do bem-estar social, era exatamente de criar alguma entidade como o governo que vai procurar resolver esses problemas que talvez o indivíduo por si só não seja capaz de resolver, né? Então, as principais razões ou a principal lógica econômica para a existência do Estado podem ser resumidas nesses três principais pontos, que são chamados falhas de mercado. O que seriam as falhas de mercado? As falhas de mercado seriam as razões econômicas para a gente imaginar que a existência do governo, a existência do Estado, seja necessário para corrigir essas falhas. Que falha seria essa? Se esses náufragos chegassem nessa ilha e dissessem: vamos dividir a ilha, cada um fica com a parte da ilha. Só que aí, dividindo a ilha, descobrisse que
uma parte da ilha que ficou com uma pessoa é exatamente a parte onde tem a fonte de água pura, água limpa. Essa pessoa passaria a monopolizar a água limpa, ou se poucas pessoas ficassem com fontes de água limpa, o terreno que foi dedicado a poucas pessoas ficasse com fonte de água limpa, fonte de pesca, então nós teríamos ou monopólios ou oligopólios. Né? Então, essa sociedade poderia se organizar para pensar como impedir que essas pessoas que ficaram com esses pedaços de terra que têm recursos muito importantes para todos, como fonte de uma água potável, água limpa, fonte de um rio, um riacho que corre dentro da ilha, que pode ser fonte de peixe, de crustáceos. Então, a grande questão é como regulamentar esses monopólios, esses oligopólios, para que esses monopólios e oligopólios não tirem recursos da sociedade e entreguem esses recursos para poucos indivíduos da sociedade. Obviamente, haverá pessoas muito talentosas e muito competentes, como, por exemplo, se no naufrágio houver um médico, esse médico provavelmente vai, com sua expertise, com seu conhecimento, ajudar muitas pessoas que se ferirem, que ficarem doentes, a se recuperar. Né? Então, o fato de haver um médico, o fato de haver talvez um advogado que consiga resolver os litígios, o fato de haver um contador ou um economista ou um administrador capaz de fazer uma divisão de tarefas para que todos consigam viver harmoniosamente nessa ilha, então isso são externalidades. Obviamente, a gente também pode pensar em bens públicos. Né? O sol, todo mundo recebendo vitamina D e as pessoas, portanto, poderem fazer abrigos de forma que as pessoas possam também se proteger do sol para não ter câncer de pele, não ter insolação. E as pessoas podem colher ou acumular água, tanto da chuva quanto água das fontes, e deixar disponível para todos. Então, a gente pode pensar em vários bens públicos. Né? E, entretanto, esses bens públicos, como é que eles vão ser fornecidos? Certamente, um médico que vai dar assistência médica gratuita para todos seria considerado algo que tem externalidades positivas. As pessoas serem capazes de dividir o espaço para cuidar do espaço, cuidar da praia, limpar a praia, cuidar dos espaços em comum, fontes de água, são bens públicos. Né? Então, esses recursos podem ser bem administrados e divididos para todos. E, por último, obviamente, existe o problema da informação assimétrica, que talvez as pessoas tenham informações diferentes. Onde fica essa ilha? Fica no hemisfério sul, hemisfério norte? Quando é a temporada de verão, inverno? O que essas pessoas precisam fazer para se proteger quando chegar o inverno? Né? Como as pessoas podem caçar animais e pegar, tirar as peles dos animais para se proteger do frio? Então, as pessoas talvez tenham informações diferentes e quem tem mais conhecimento, mais informação, pode se aproveitar dessa informação superior para acumular renda e poder a partir disso. Então, pode-se criar um sistema de leis para proteger as pessoas que têm menos informações e menos acesso a esse conhecimento. E também a racionalidade limitada para que alguém ache que ali é uma ilha que fica perto de uma rota de barcos, então dá para quem sabe fazer uma grande fogueira para acender a fogueira quando tiver algum barco à vista para sinalizar que há pessoas, há náufragos ali. Então, as pessoas podem ter esse conhecimento ou podem não ter esse conhecimento. Então, defendendo da existência de conhecimento a respeito disso, elas podem agir, utilizar uma estrutura de organização racional, mas que vai estar limitada ao conhecimento que elas têm. Né? Então, a forma como a sociedade vai se organizar nessa ilha
vai tentar se aproveitar do fato de que as informações são limitadas. Então, tem que otimizar esse tipo de informação. Em função disso, em função da necessidade que qualquer grupo de pessoas tem de organizar algum tipo de governo, organizar um Estado, então, alguns teóricos da escola do bem-estar social, talvez Robert Musgrave tenha sido um dos que classificou isso de forma mais clara, seriam os objetivos. Né? O objetivo da existência de um Estado, o objetivo de criar um orçamento público e como esse orçamento público seria alocado. Então, Robert Musgrave e outros teóricos, eles pensaram em basicamente três funções do Estado. O primeiro seria a função de alocar recursos. Né? O setor privado aloca recursos muito bem, do setor privado produz uma quantidade enorme de bens e serviços e quando as pessoas vão comprar esses bens e serviços, pagam para consumir esse bem ou esse serviço. Entretanto, como o Estado poderia alocar recursos? O Estado poderia alocar recursos fornecendo isso aqui, né? Bens públicos. Só que a característica básica dos bens públicos é um pouco diferente da característica dos bens privados. Os bens públicos, ou aquilo que é caracterizado como bem público, é, por definição, algo cujo custo de provisão é zero. Ou seja, o custo marginal de prover um bem público é zero. O que é que isso significa? Se esse grupo de pessoas que naufragou em uma ilha resolver colher lenha para fazer uma grande fogueira, para sinalizar algum barco no meio do oceano que há pessoas ali naquela ilha, há náufragos, o que é isso? Todo esse processo de colher a lenha e pôr a lenha no local para a qualquer momento acender aquela lenha para fazer uma fogueira enorme, para sinalizar às pessoas em um barco muito distante que há seres humanos ali, isso é um bem público. Isso significa o quê? Se houver 100 pessoas nessa ilha, ou 50, ou 80, ou 20 náufragos, todos eles serão beneficiados igualmente com o fato de chegar um navio para recolhê-los e levá-los de volta à civilização. Então, o que acontece se dessas 20 pessoas, 19 ajudam a colher a lenha e um não faz nada? Quando houver a fogueira, todos os 20 serão beneficiados, mesmo que esse um que não ajudou em nada a colher a lenha e fazer a fogueira, mesmo essa pessoa também será beneficiada. E aí, como é que o setor público vai alocar os recursos para fornecer esses bens públicos? A gente poderia pensar que a busca de lenha e a organização da lenha na fogueira seria algum tipo de imposto, né? Cada indivíduo da sociedade tem que pagar um imposto, que é o quê? Esse imposto é na forma de trabalho, colher a lenha, pegar e organizar numa fogueira. Só que alguém não está pagando imposto nenhum, está pegando uma carona nisso e está sendo beneficiado igualmente. Então, o fato de ter uma pessoa a mais nessa ilha não vai mudar os custos de colher essa lenha e pôr essa lenha no local. Né? E aí, como é que o setor público vai alocar esses recursos? Se as pessoas estão pegando uma parte grande do tempo colhendo lenha para pôr na fogueira, significa menos tempo para caçar, menos tempo para pescar, menos tempo para colher frutas ou colher verduras, né? Menos tempo para construir abrigos, menos tempo para descansar. Então, a provisão desse bem público vai afetar a alocação de recursos, né? As pessoas, o principal recurso é tempo numa ilha, né? E força de trabalho, disposição, e sempre, quando um bem público for provido, existe sempre o problema dos caronas. Caronas são as pessoas que não querem trabalhar, ou seja, não querem pagar o imposto, mas essas pessoas, da mesma forma, vai conseguir consumir o bem público, do mesmo jeito. Então, como é que essa sociedade vai se organizar para tentar identificar e punir o carona,
aquela pessoa que não faz nada, mas consome o bem público igual aos outros. Então, o setor público lida com esse tipo de problema, né? Os bens públicos, eles são consumidos por todas as pessoas, não há como impedir ninguém de consumir os bens públicos, mas isso gera incentivos enormes para pessoas tomarem carona nos bens públicos e não pagarem pelo seu fornecimento. O segundo aspecto, ou a segunda função que Musgrave e outros autores deram ao governo é a função de distribuição de renda. Ou seja, nós nascemos, crescemos e nos desenvolvemos e com pouco tempo a gente descobre que algumas pessoas são muito inteligentes, muito competentes, muito capazes e investem muito mais em suas capacidades do que outras, né? Pessoas que desde muito cedo vão à escola, os pais pagam para essas crianças assistirem aula de idiomas, aula de música, fazerem esportes, se desenvolverem, desenvolver cada vez mais sua capacidade, essas crianças tenderão a ser pessoas muito habilidosas, com muitas habilidades e quando se tornarem adultos, serão pessoas com alta produtividade. Então haverá no mundo do trabalho pessoas com diferentes atividades, diferentes produtividades e, consequentemente, diferentes níveis de renda. Tendo pessoas com diferentes níveis de renda, o que a gente vai ter? Não necessariamente toda a renda é proveniente do trabalho. Também pode ser que algumas pessoas tenham herdado parte de suas rendas ou pessoas tenham, ao longo de suas vidas, investido bastante em recursos naturais, em capital, fazendo com que a divergência de renda se acentuasse. E aí o Musgrave e outros autores disseram que o governo tem que atuar para tentar modificar de alguma forma a distribuição de renda dentro da sociedade, de forma a alocar aquilo que a sociedade considera como ideal na alocação. Né? Se dois indivíduos nessa sociedade de 20 náufragos resolverem alocar recursos de forma a fazer com que a renda fique distribuída mais efetiva entre esses dois indivíduos, isso pode não ser o ideal, porque os outros 18 indivíduos também terão alocações de renda diferentes, então o ideal é que haja um governo central trabalhando essa questão da alocação de renda para envolver todas as pessoas. No caso dessa ilha, 20 pessoas, mas no caso de um país, milhões de pessoas. Né? E aí, o último aspecto da função, as funções primordiais do governo é a estabilidade macroeconômica. Né? O que acontece se uma pessoa que é muito produtiva nessa sociedade de 20 náufragos ficar doente e deixar de produzir? Talvez a sociedade que tinha um grande caçador e pescador, que conseguia prover muitos alimentos, quando essa pessoa fica doente, essa sociedade se depara com a queda do seu consumo. Né? Então, como lidar com isso? A ideia é tentar se organizar para tentar fazer algum tipo de estabilidade. Né? Quem sabe as pessoas, quando todo mundo está saudável, possam caçar e pescar bastante e, com essa quantidade de alimentos, tentar preservar esses alimentos. Né? Isso seria o equivalente a algum tipo de política de estabilidade macroeconômica. Quando a gente tem um crescimento econômico muito grande, o governo tenta cobrar impostos e tentar fornecer bens públicos. Mas a sociedade pode poupar de forma a, quando tiver uma recessão, as pessoas possam viver de sua poupança quando não tem renda. Né? Então, a ideia básica é que uma sociedade de caçadores e coletores puder caçar e colher a maior quantidade possível de alimentos e conseguir desenvolver alguma técnica para preservar esses alimentos, até mesmo se essa ilha ficar numa região que for perto dos polos, né? Então com uma diferença muito acentuada entre verão e inverno, as pessoas caçam, pescam, colhem tudo na primavera, no verão e no outono para passar o inverno consumindo aquilo que pouparam
durante seu período de abundância. Então, a ideia da estabilidade macroeconômica é procurar fazer algum tipo de política anticíclica, né? Há momentos de abundância e há momentos de recessão, de falta de recursos. Então, a ideia de existir um governo é desse governo conseguir, de alguma forma, administrar esse estoque. Faz-se um grande estoque de recursos no momento de abundância e administra-se melhor esse estoque no momento de penúria. E aí se consegue passar o ano todo nesse ciclo econômico onde se busca uma estabilidade econômica, né? Quando a gente fala em economias mais sofisticadas, que não são economias de escambo, né? São economias monetárias, então existem as políticas fiscal, monetária e cambial, que deve ser desempenhada por um governo central que vai organizar esse tipo de administração do ciclo econômico, né? O governo vai cobrar impostos, vai investir e vai gastar, vai consumir. E, obviamente, o governo vai emitir moeda e haverá uma base monetária que vai ser criada pelo governo, de forma que o governo vai administrar essa base monetária de acordo com a demanda por moeda que as pessoas exprimem, que as pessoas têm. As pessoas demandam moeda, então o governo tem que fornecer a quantidade ideal de moeda, né? Muito bem. A seguir, vamos para a próxima página, onde a gente vai começar a investigar o seguinte: se é necessário existir governo, e se as pessoas trabalham e produzem, então, se organizando na forma de um governo, para que haja o fornecimento de bens públicos, a gente precisa descobrir como os governos se financiam. Como é que o governo vai ser constituído de forma de criar formas de financiamento para que ele possa fornecer bens públicos. A ideia básica é que há três formas do governo se financiar, né? Primeiro, a forma mais clara, mais explícita, que é fácil de entender, é através dos tributos, ou seja, as pessoas produzem e dentro dessa produção, uma parte dessa produção elas doam ao governo na forma de tributos. Quando se utiliza a palavra impostos, nota-se que não é exatamente uma doação, é o governo que arranca esse dinheiro das pessoas, mas a gente tem que pensar basicamente o seguinte: cada um vai produzir e não vai consumir 100% daquilo que produziu. Vai consumir uma quantidade menor, vai ter uma renda menor, uma produção menor, porque parte dessa produção vai para o governo na forma de tributos. Então, a primeira forma com a qual o governo se financia são os tributos. O governo ele vai taxar aquilo que as pessoas produzem e essa taxação vai ter como objetivo financiar os bens públicos. Qual é o grande problema da taxação? O grande problema da taxação é que a existência de tributos gera uma distorção na alocação de recursos. Ou seja, as pessoas trabalham para obter 100, e aí elas descobrem que o governo está cobrando tributos no montante de 10, elas descobrem que elas trabalharam para obter 100, mas só ficam com 90. Então, as pessoas podem se sentir desanimadas por trabalharem tanto para obter 100 e ficar só com 90. Isso pode gerar um desincentivo ao trabalho. Como o governo pode evitar que esse desincentivo ao trabalho seja muito grande? Ele pode evitar isso ao cobrar alíquotas bem pequenas. A existência de impostos sempre gerará distorções na alocação de recursos e no bem-estar da sociedade. A única forma dessas distorções serem pequenas é se o governo cobrar alíquotas pequenas de imposto, né? E as pessoas ficarem muito desanimadas ao pagarem 10% de impostos, então o governo pode pensar: vou cobrar 5%. Assim, o desânimo das pessoas se torna menor. Então, tributos sempre irão distorcer a alocação de recursos, sempre irão desincentivar o trabalho
e o consumo e também a poupança. Então, a ideia é tentar distorcer o mínimo possível. Entretanto, o governo pode pensar o seguinte: como é que a gente pode financiar bens e serviços públicos se a população do meu país é tão pobre? Talvez a população seja tão pobre que passar a tributar as pessoas seja muito difícil. Você pode identificar, bem, tem algumas pessoas realmente muito ricas, dos 20 náufragos, tem um que é um caçador fenomenal, o outro é um médico que ajuda todo mundo, e outro é uma pessoa que administra incrivelmente bem a sociedade. São pessoas muito talentosas, competentes e capazes. Essas pessoas são mais ricas do que o resto dos náufragos. Significa o quê? Se eu tributar todo mundo, o tributo sobre essas pessoas vai fazer pouca diferença, já o tributo sobre os outros 17 náufragos vai ser muito grande. Então, ao invés de tributar, a gente pode tentar levantar recursos que sejam uma forma de financiamento que não seja imposta às pessoas, e sim uma forma de financiamento voluntária. É exatamente a dívida. A ideia do governo se endividar é basicamente o seguinte: as pessoas não têm capacidade de contribuir, todas igualmente, então, ao invés de impor um imposto que vai ter um peso muito grande sobre muitas pessoas, eu vou tentar pensar no seguinte: eu vou criar títulos públicos. Então, eu vou perguntar o seguinte: quem tiver condições de contribuir para as finanças governamentais hoje, no futuro, ganhará um retorno por essa contribuição. Então, é como se a gente estivesse endividando o governo com a promessa de que no futuro, quem voluntariamente transfere recursos ao governo vai receber uma taxa de juros. Então, a dívida é uma forma que o governo tem de se financiar, só que é uma forma voluntária, né? A dívida, ela não é imposta sobre toda a população. As pessoas que desejarem vão aumentar voluntariamente sua contribuição ao governo, né? Obviamente, isso só funciona se houver pessoas realmente dispostas a financiar o governo. Se todos forem muito pobres e ninguém conseguir levantar recursos para financiar o governo, a forma de financiamento por dívida fica limitada. Essas são as duas formas principais de financiar o governo, tributos ou dívida, mas existe uma terceira forma, que, na maioria das sociedades do mundo, foi inventado a moeda como uma forma de fazer com que as trocas fossem feitas de forma mais sofisticada do que a economia de escambo. O que é economia de escambo? Alguém caça animais e deseja vender esse alimento para outras pessoas. Outras pessoas colhem frutas e desejam trocar com quem caçou animais, certo? O grande problema é o que acontece se o caçador de animais desejar comer muitas frutas, mas o colhedor de frutas for vegetariano, né? Ele não quiser saber de carne de jeito nenhum. Isso gera um problema, né? E uma economia baseada em escambo, ela não funciona se as duas partes não quiserem trocar voluntariamente, né? Mas se a gente abandona a economia baseada em escambo e passa a ter uma moeda, as pessoas nessa ilha onde houve o naufrágio começam a descobrir que existem algumas conchas e passam a usar conchas como moeda, né? Então, quem caça animais pode trocar com quem pesca peixe, usando conchas como forma de moeda. E aí, quando quem caça animais tiver uma quantidade grande de conchas, pode trocar com quem colhe frutas. O colhedor de frutas só quer saber de comer peixe e frutas, não quer saber de comer carne. Mas mesmo assim, o caçador que caça carne pode ter acesso a frutas ao trocar, usar a moeda para trocar com o pescador e com o
colhedor de frutas. Assim, a gente abandona uma economia baseada em escambo e passa a adotar uma economia baseada em moeda, que são as conchas. Só que o que é que acontece se alguém nessa sociedade, o administrador dessa sociedade, diz o seguinte: as pessoas deixaram de pescar, de caçar e de colher frutos para ficar só passar o dia todo buscando conchas, já que as conchas são a moeda da sociedade. Isso significa o quê? Não tem mais peixe suficiente para todo mundo, não tem mais carne para todo mundo, não tem mais frutos para todo mundo, porque todo mundo só quer saber de colher conchas. Então, eu, como governo, vou proibir que as pessoas colham conchas. Só o governo pode colher conchas, só o governo pode ter acesso à moeda. E quem quiser ter acesso a conchas tem que pegar suas frutas, seu peixe, sua carne e trocar com o governo. O governo passa a ser o único fornecedor de conchas dessa sociedade. Então, tendo o poder de monopólio sobre a impressão de moeda, o que é que o governo faz? O governo ele pode alocar essas moedas dentro da sociedade, mas, eventualmente, se o governo quiser que as pessoas colham mais lenha para a fogueira, o que é que o governo pode fazer? Ele pode pagar com conchas para que as pessoas deixem de pescar, de caçar, de buscar frutos para alocar mais tempo colhendo lenha. Entretanto, o que acontece? Se a quantidade de lenha for muito pequena, o governo pode pagar mais conchas ainda. Se o governo, quanto mais conchas o governo pagar, mais as pessoas vão abrir mão de passar horas pescando, colhendo e caçando e passar mais horas buscando lenha. O que o governo está fazendo? O governo, ao pagar, usando conchas, ele está distorcendo a alocação de recursos na sociedade. Né? E se o governo proibir as pessoas de trocarem peixe por carne, peixe por frutas, frutas por carne, tudo tem que ser usado, toda troca tem que ser usada às conchas. O governo está obrigando a aceitação universal da moeda nessa sociedade. Né? Como toda troca tem que ser feita via moeda, o governo ele pode abusar desse poder. Quando o governo abusa desse poder, a gente chama esse abuso de uma receita adicional que o governo obtém. Ou seja, o governo talvez não precise mais cobrar tantos impostos nem fazer dívida. Ele pode simplesmente receber uma receita adicional ao impor a moeda, uma única forma de troca, e imprimir mais moeda do que o necessário para aquela economia. O nome disso a gente chama de senhoriagem. O que é a senhoriagem? Senhoriagem é o fluxo de criação de base monetária que gera recursos adicionais a quem tem o monopólio de emissão dessa moeda, no caso, o governo. Né? Então, o governo ele pode se financiar via senhoriagem e a criação de recursos via senhoriagem vai ser de acordo com a quantidade de fluxo de criação de base monetária por parte do governo. Né? Então, a gente tem aqui, a gente chama senhoriagem de S. A senhoriagem é o quê? É a base monetária do ano passado menos a base monetária, ou melhor, a base monetária desse ano menos a base monetária do ano passado. T é esse ano, T menos 1 é o ano passado, certo? Isso vai ser o fluxo de senhoriagem se a gente dividir tudo pelo nível de preços P, a gente vai ter isso aqui. Certo? Subtraindo tudo por BT menos 1 sobre PT menos 1, a gente vai ter algo que a gente prefere, que é, ao invés de tudo ficar em termos de nível de preços, a gente transforma por variação do nível de preço. O que é a variação do nível de preço de um ano para outro? A inflação anual, certo? Então, com isso, a senhoriagem vai ter essa expressão aqui, né? Base monetária desse ano menos a base monetária do ano passado
que multiplica a taxa de inflação, base monetária do ano passado, que multiplica a taxa de inflação, menos a base monetária do ano passado, sem multiplicar a taxa de inflação. E com isso a gente tem esse termo aqui, que é exatamente o termo da senhoriagem. O que é que acontece se não tiver havido nenhuma modificação de base monetária do ano passado para esse ano? Ou seja, BT é igual a BT menos 1, isso menos isso vai dar zero, zero multiplicado por 1 menos mais π vai ser zero. Então, a senhoriagem vai ser só esse termo aqui, certo? Ou seja, a base monetária do ano passado que sofreu inflação. Esse termo é chamado, tecnicamente, de imposto inflacionário. Então, se não tiver havido variação da base monetária do ano passado para esse ano, a senhoriagem é igual a imposto inflacionário. Por isso que a gente chama imposto inflacionário essa receita adicional que o governo pode ter caso ele abuse do seu direito de criar moeda, aumentando a base monetária do ano para o outro, certo? Então, a senhoriagem pode ser rigorosamente igual ao imposto inflacionário apenas se não houver variação de base monetária entre os dois períodos. Se houver variação, então, senhoriagem vai ser imposto inflacionário mais o efeito dessa variação da base monetária, certo? Bem, como é que a gente pensaria no que é base monetária? A gente classifica a base monetária disso aqui. Base monetária B é igual a K vezes Y vezes o efeito da inflação descontado pela elasticidade da moeda com relação à inflação. Esse alfa é um parâmetro que vai medir a elasticidade da moeda com relação à inflação, certo? Q é a relação de base monetária sobre PIB, Y é o PIB, e 1 mais π é o efeito da inflação. Isso é uma questão bem técnica, né? Não vou entrar com muita profundidade nisso. Esses termos só são importantes para a gente saber o quê? Primeiro, o governo é capaz de extrair recursos sem cobrar impostos e sem fazer dívida, que é a senhoriagem, e a senhoriagem pode ser igual ou diferente do imposto inflacionário, certo? Para a senhoriagem ser diferente do imposto inflacionário, basta que a base monetária tenha se modificado de um ano para o outro. Muito bem. Se a base monetária não tiver se modificado de um ano para o outro, a senhoriagem é rigorosamente igual a imposto inflacionário. Isso é o que a gente precisa saber. E também a gente precisa saber, já que o governo está tão interessado em arrecadar recursos, como ele vai gastar esses recursos? Como serão feitos os gastos públicos? A ideia, no mundo ideal, no mundo perfeito, os gastos públicos eles seriam usados única e exclusivamente para prover bens e serviços para a população, ou seja, para financiar bens públicos. Entretanto, no mundo real, a gente vai dividir os gastos públicos em despesas correntes, custeio, transferências, despesas de capital e reservas, né? Aqui está a definição de todos esses parâmetros que a gente utiliza, que são despesas correntes. Seriam, obviamente, aquilo que a gente pensaria como ideal, né? Que é fornecimento de bens públicos, ou seja, despesas correntes pagariam pelo fornecimento de bens públicos. Entretanto, para fornecer bens públicos, o governo quase sempre contrata pessoas. A gente chama de custeio, que é exatamente o pagamento disso tudo, né? Pagamento de pessoas, pagamento de material de consumo e manutenção de suas operações, né? As transferências seriam aquilo, ou os programas de transferências que o governo tem, né? O governo, como pensa em fazer distribuição de renda, ele pode escolher determinadas pessoas na sociedade para transferir recursos.
aposentados ou pessoas deficientes físicas ou pessoas com alguma dificuldade que não podem trabalhar para se sustentar, né? Pessoas com renda muito baixa. Então, isso seriam as transferências. O governo faz transferências com o objetivo de distribuir renda. As despesas de capital são outra forma de despesas correntes também. E, basicamente, o governo tem despesas de capital quando ele faz investimentos, quando ele compra algum bem ou algum serviço, ou ele faz aquisição de algum bem, né? Ou quando ele faz alguma transferência para alguma entidade, né? O governo federal pode transferir para governos estaduais ou governos municipais, conforme investir nesses municípios ou nesses estados, né? O governo também pode utilizar esses recursos dos impostos para algum tipo de reserva, para se precaver contra o futuro. Muito bem. Isso é como o governo vai gastar, mas o governo também, na hora de tributar, ele se depara com alguns problemas, né? Como deve ser feita a tributação? A gente está pensando num dos três formas com a qual o governo se financia, é a primeira, tributação. Primeiro, ele deve seguir alguns princípios. Esses princípios são classificados como, primeiro, o princípio do benefício, ou seja, as pessoas devem pagar impostos rigorosamente da mesma forma. O princípio do benefício diz que não. Diz que as pessoas que mais se beneficiarem desse bem público devem pagar mais. Certo? Qual é o grande problema? O grande problema é que, como o governo vai fornecer bens públicos, ele não seja muito capaz de descobrir quem se beneficia mais desse bem público. Pense, por exemplo, numa estrada ou numa via pública, numa rua. Ninguém pode ser impedido de trafegar nessa rua ou nessa estrada. E aí? Como saber quem é que vai se beneficiar mais? A gente pode imaginar que uma pessoa que seja doente ou viva dentro de casa, saia pouco, nunca saia de casa, se beneficia pouco dessa estrada ou dessa rua. Já pessoas que têm automóveis e estão transitando pela cidade se beneficiem mais dessa estrada ou dessa rua. Então, o princípio do benefício diz que quem tem automóvel, quem sai muito de casa, se houvesse uma forma de medir isso, essas pessoas deveriam pagar mais impostos do que quem não sai de casa, quem fica o tempo todo dentro de casa. Segundo problema é o princípio da capacidade do pagamento. A gente já viu que, se uma sociedade é muito pobre, as pessoas têm pouca capacidade de pagamento, talvez o governo deva financiar bens e serviços públicos via dívida e não via impostos. Mas se dentro dessa sociedade há pessoas ricas, há muitas pessoas pobres, mas há algumas pessoas ricas, isso significa que o pagamento de impostos talvez não deva ser linear, né? O que significa um pagamento linear? Ricos e pobres pagando a mesma quantia de impostos. A ideia é que, se as pessoas têm uma utilidade marginal da renda, se essa utilidade marginal for decrescente, isso significa que, com uma renda maior, a pessoa que tem R$ 100 deriva prazer pequeno desses R$ 100. Uma pessoa que tem uma renda muito baixa deriva uma utilidade muito grande desses R$ 100. Então, a ideia básica é que o governo deve, de acordo com o princípio da capacidade ou habilidade de pagamento, se utilizar de dois tipos ou dois princípios de equidade, né? É a equidade horizontal, ou seja, pessoas com a mesma capacidade de pagamento devem pagar o mesmo imposto, e a equidade vertical, pessoas com capacidade de pagamento diferente devem pagar impostos diferentes. Qual é o grande problema de você ter alíquotas diferentes? A gente já falou que os tributos, eles geram distorções na sociedade, né? E aí, um economista americano chamado Arthur Laffer pegou num restaurante um guardanapo e desenhou essa curva, esse U de cabeça para baixo, né? E ele estava reunido com congressistas americanos num restaurante, desenhou esse U de cabeça para baixo e disse para os congressistas americanos:
você pode aumentar a alíquota de impostos de zero até um determinado patamar, e quanto maior for a alíquota, por exemplo, T1, significa que eu deixarei de ter uma receita tributária zero, vou ter uma receita tributária equivalente a G, em T1. Se você continuar aumentando a alíquota de impostos até T estrela, a arrecadação tributária sobe de G para essa REV estrela. Só que se você continuar insistindo em aumentar ainda mais impostos para T2, por exemplo, eu saí de 0% de impostos e fui para 10%. Então, a minha arrecadação passou a ser G. Quando eu saio de 10%, vou para 20%, a minha arrecadação passa a ser REV, estrela. Só que se eu sair de 20% e for para 30%, talvez a arrecadação caia para G. Uma alíquota tributária T2, que equivale a 30%, ao invés de ter mais arrecadação aqui, a arrecadação se elevar, ela vai cair. E se eu aumentar a arrecadação para 50%, 80% ou 100%, como está aqui, a arrecadação volta a zero. O que é que significa um imposto de 100%? Pessoas trabalham e entregam tudo para o governo. Então, isso significa que as pessoas não vão mais querer trabalhar, ou vão querer trabalhar, mas não vão declarar que estão trabalhando, né? Vão sonegar. Então, essa curva, chamada de curva de Laffer, porque quem o desenhou primeiro foi o economista americano Arthur Laffer, é uma curva que mostra que existe um ponto máximo de arrecadação de impostos, quando eu tenho essa alíquota T estrela. Quanto é essa alíquota T estrela? Os economistas em vários países do mundo procuram fazer cálculos para tentar achar essa alíquota que gera a arrecadação máxima de impostos por parte do governo. A ideia básica da curva de Laffer é que impostos distorcem a alocação de recursos e quando a alíquota de impostos aumenta, a arrecadação aumenta, mas ela não aumenta de forma linear, né? Ela aumenta de forma a fazer uma curva. E essa curva vai chegar a um ponto de máximo e a partir do ponto, aumento da alíquota vai desestimular o trabalho, vai desestimular o consumo, a poupança, vai desestimular toda a sociedade a se empenhar em atividades produtivas, né? Quando o governo passa desse ponto, 3 estrelas, ele está gerando uma distorção muito grande na alocação de recursos, né? E esse é um problema, por isso que é tão importante calcular essa alíquota ótima. É por isso que os economistas trabalham também com um conceito de tributação chamado conceito da neutralidade. O conceito da neutralidade pode ser mostrado muito bem pela curva de Laffer, porque se as pessoas estão trabalhando e começam a sofrer o imposto, elas passam a recalcular quanto vale a pena trabalhar. Talvez em determinado momento já não vale mais a pena trabalhar a quantidade de horas, 10 horas, 8 horas por dia. Ou seja, a introdução do imposto não foi neutro, não fez com que as pessoas continuassem trabalhando com o mesmo afinco, gerou uma distorção. Portanto, toda tributação tem essa capacidade, né, de gerar um impacto negativo na eficiência econômica da economia, portanto, quase nunca vai se conseguir achar um imposto que seja neutro. E esse é o grande problema, né? A gente não tem um sistema tributário que consiga ser neutro. Também é raro encontrar um sistema tributário que seja simples. Ou seja, quase todos os sistemas tributários são extremamente complexos, eles não seguem nem o princípio da simplicidade, nem o princípio da neutralidade. A gente também tem o conceito de igualdade. O conceito de igualdade, ele é um conceito também difícil de ser acompanhado, né? Porque a igualdade quase sempre vai ser feito o seguinte: se todas as pessoas forem iguais nessa sociedade, é possível a gente cobrar um imposto proporcional, ou seja, 10% da renda. Todo mundo paga 10% da renda porque todo mundo tem a mesma renda. E aí a gente vai ter um imposto proporcional.
Mas se alguns forem mais ricos do que outros? Então, o governo vai pensar no conceito da progressividade, que é o fato de que quem tem uma renda maior deve ser tributado com alíquota maior, quem tem uma renda menor deve ser tributado com alíquota menor. Os impostos eles podem ser diretos ou indiretos. Os impostos progressivos eles costumam ser cobrados com mais facilidade nos impostos indiretos do que é um imposto direto, imposto de renda. Né? As pessoas declaram a renda e aí vão pagar impostos progressivos. Quem tem uma renda mais alta paga mais imposto, quem tem uma renda mais baixa paga menos imposto. Qual é o grande problema dos impostos indiretos, como ICMS, IPI, ISS? É o imposto sobre um produto ou um serviço. Esses impostos eles tendem a ser regressivos, ou seja, pessoas de rendas muito diferentes comprando o mesmo produto vão pagar o mesmo imposto. Então, os impostos indiretos eles tendem a ser regressivos, ou seja, pessoas com renda mais baixa pagam uma parcela maior de sua renda quando pagam o imposto indireto, pessoas de renda mais alta pagam o imposto menor de sua renda quando pagam o imposto indireto. E ao contrário com relação a impostos diretos. Né? Os impostos diretos tendem a ser progressivos, ou seja, imposto de renda, quem tem mais renda paga uma parcela maior de sua renda, uma alíquota maior, que equivale a uma parcela maior de sua renda. Quem tem uma renda menor, ou está isento, ou paga uma parcela menor de sua renda. E o que seria o imposto proporcional? Seria aquele imposto que, se todo mundo tivesse a mesma renda e a alíquota fosse igual para todo mundo, o imposto seria proporcional. É muito difícil. Há alguns países que têm o imposto de renda proporcional. Né? Tem só uma alíquota de imposto. Mas são poucos os países que têm impostos proporcionais. Certo? Aqui a definição de imposto proporcional não é muito importante. Né? Temos a definição de vários impostos, imposto sobre vendas, como o ICMS, imposto sobre patrimônio, que é um tipo de imposto, IPTU e IPVA são impostos sobre patrimônio, costumam ser impostos proporcionais, porque quem tem um patrimônio maior tende a ser uma pessoa que tem uma renda maior, e aí paga esse imposto. Quem não tem patrimônio nenhum tende a ter uma renda menor, e aí não paga imposto sobre patrimônio. Tá? Tem impostos que têm características de serem cumulativos ou em cascatas, que aqui eu não vou explicar, vou deixar para vocês lerem, porque não é muito importante. Basicamente, os impostos em cascata são aqueles que, ao longo de uma cadeia produtiva, são cobrados em cada ponto da cadeia produtiva. São impostos que acabam encarecendo muito e geram muitas distorções do sistema tributário. São impostos tipos de sistemas tributários muito complexos e mal redigidos, né, mal feitos como o brasileiro. E faz com que, em setores mais sofisticados da economia, os impostos sejam mais altos. Por isso que o Brasil tem uma capacidade de concorrência nacional muito grande no setor primário, onde a cadeia de produção é relativamente curta, e não tem praticamente nenhuma capacidade de competitividade internacional em cadeias produtivas muito longas, por causa dos impostos em cascata. Bem, o que é mais importante para a gente é o fato de que o nosso sistema tributário não atende sobre rigorosamente nenhuma forma esses dois princípios, o princípio da neutralidade e o princípio da simplicidade. Nosso sistema tributário é extremamente complexo, muito difícil de entender e não é de forma alguma neutro. Ele gera uma série grande de distorções. Como as distorções cobradas, causadas pela cobrança de impostos podem ser vistas? Podem ser vistas através da perda de bem-estar social. A sociedade perde bem-estar social quando o governo tributa, e essa perda vai ser tanto maior quanto maior for a alíquota de imposto e quanto mais diferentes forem as elasticidades, né, de oferta e de demanda. A gente talvez possa ter uma visão melhor quando a gente apresenta gráficos como esse. Esse primeiro gráfico está mostrando aqui a quantidade que é produzida e o preço do bem.
O preço está nesse patamar aqui e a quantidade nesse patamar Q1. Isso antes do imposto ser cobrado. Aí depois que o imposto é cobrado, a gente passa a ter um preço que o consumidor paga, que é PB, o preço que o produtor recebe, que é PS. Em verde está a arrecadação de impostos e a perda de bem-estar social está aqui em rosa, né? A perda de bem-estar social ocorre porque depois que o imposto é cobrado, a produção cai para Q2. Os consumidores passam a pagar um preço mais alto, PB, consomem menos, Q2. Os produtores passam a receber um preço menor, PS, e consomem menos também, e produzem menos, Q2. Então, o imposto é arrecadado e o governo vai dizer que esse imposto vai ser usado para fornecer bens públicos. Mesmo assim, há uma perda de bem-estar social. Como é que a gente chama perda de bem-estar social? É o perda de bem-estar social é o fato de que antes, se eu somasse o excedente do produtor com o excedente do consumidor, eu teria um bem-estar social. E agora, quando eu somo o excedente do consumidor, que é a área entre a linha de preço que o consumidor paga e abaixo da curva de demanda, e a área acima da linha de oferta, a curva de oferta e abaixo da linha de preço que o produtor recebe, essas duas áreas em branco aqui são menores do que toda essa área. Eu somo branco com verde com rosa. Né? Toda essa área, essas duas áreas em branco, mais a parte rosa, mais a parte verde, é uma área maior do que só essas duas áreas em branco aqui. Então, eu tive perda de bem-estar social. Essa perda de bem-estar social rosa é a chamada perda líquida de bem-estar social, mesmo que eu considere que a arrecadação de impostos em verde vai gerar bem-estar social, porque vai gerar bens públicos. Mas o que é que eu tenho? Eu tenho, então, que antes da cobrança de impostos, a minha perda de bem-estar social era zero. Agora aumentou um pouquinho. Mas ela pode aumentar ainda mais, né? Se a cobrança de impostos for feita dessa forma. Nesse segundo gráfico, o que é que eu tenho? Eu tenho uma alíquota de impostos maior, aqui eu tenho uma pequena alíquota de impostos, aqui eu tenho uma alíquota de impostos média, o que faz com que a área em rosa aumente. Só que a área em verde também aumentou, ou seja, o governo passou a arrecadar muito mais. Se a gente pensar na cor de Laffer, é como antes. Eu não tinha impostos, depois eu passei a cobrar um pouquinho, agora eu passei a cobrar mais. Então, a arrecadação de impostos subiu, está quase chegando no ponto máximo da curva de Laffer. Né? Esse primeiro gráfico aqui, o A, é uma arrecadação de impostos mais ou menos por aqui. O B é mais ou menos por aqui, perto do pico. O que acontece aqui? Há uma perda ainda muito maior da quantidade, né? Antes Q1 estava aqui, agora com a alíquota de impostos maior, Q2, esse Q2 desse gráfico B é bem menor do que o Q2 do gráfico A, mostrando que os consumidores passaram a consumir muito menos e os produtores passaram a produzir muito menos. A arrecadação de impostos cresceu, está bem alta, mas a perda de bem-estar cresceu também, já está bem alta, já está bem aqui. A perda de bem-estar aumentou muito. E por último, eu tenho uma enorme arrecadação de impostos. Né? O governo aumentou muito a alíquota, só que ocorreu o quê? Imposto pequeno, arrecadação pequena, pequena perda de bem-estar. Imposto médio, arrecadação grande, grande perda de bem-estar. Só que aqui a perda de bem-estar é enorme. Né? Eu estou aqui nessa parte desse gráfico de perda de bem-estar. Sem imposto, a perda de bem-estar é zero. Pequeno imposto, uma pequena perda de bem-estar. Médio imposto, uma grande perda de bem-estar. Imposto alto, enorme perda de bem-estar. A perda de bem-estar aqui é tão grande que até a arrecadação de impostos diminuiu. Essa arrecadação de impostos aqui é menor do que essa aqui. Então, o que é que eu estou? Agora eu já estou na parte da curva de Laffer, que é a parte negativa. Né? A arrecadação de impostos diminuiu e a perda de bem-estar é monstruosamente grande. Então, os impostos têm essa capacidade, né? Eles podem gerar pouca distorção, eles podem gerar distorção média ou eles podem gerar uma distorção monstruosa. Aqui o que ocorre é que, nesse gráfico
C, a distorção é muito grande, né? E com essas distorções, existem duas formas de calcular os impostos, por dentro ou por fora. Também não vou mostrar aqui, porque é bem simples. Só vou falar que esses cálculos da alíquota de imposto por dentro ou por fora, quando a gente calcula o imposto por dentro, a máxima alíquota é 100%. Quando a gente calcula o imposto por fora, a alíquota pode ser mais do que 100%. Por quê? E a gente compara, como está aqui nesse gráfico, né? Aqui a alíquota é mais de 100% no imposto calculado por fora, por quê? Porque aquilo que foi arrecadado é maior do que a perda de bem-estar social, né? Então, quando a alíquota é maior do que 100%, o que a gente tem? Isso significa que a alíquota de imposto, aquilo que o governo arrecadou, foi maior do que aquilo que estava sendo gerado de bem-estar social. Mas isso só pode ser maior do que 100% quando a gente calcula a alíquota por fora, certo? Agora a gente vai entrar na parte final da nossa aula, que são os conceitos. A gente tem o conceito nominal, o conceito operacional e o conceito nominal, operacional e o conceito primário, certo? O que seria conceito primário? Conceito primário é quando o governo arrecada impostos e gasta, e se sobra alguma coisa, a gente chama de superávit primário. Mas esse superávit primário, ele só leva em consideração os gastos e as receitas correntes, certo? Se temos receitas e gastos correntes, a gente chama esse déficit ou esse superávit de déficit ou superávit primário. Entretanto, além de receitas correntes, o governo também ele tem recursos financeiros onde ele aplica esses recursos e pode ter uma receita financeira. O governo também pode fazer dívida e tem que pagar juros sobre essa dívida. A gente chama isso de gastos financeiros. Então, a gente tem o conceito primário, que são gastos e receitas correntes, mas a gente também tem o conceito operacional, que leva em consideração gastos e receitas correntes, mas também gastos e receitas financeiras, certo? A gente pode pensar no conceito primário como um círculo pequeno e o conceito operacional como um círculo maior envolvendo o primário. E o maior de todos é o conceito nominal, que leva em consideração não apenas os gastos e receitas com pagamento de juros, mas também leva em consideração a inflação. Ou seja, basicamente o que eu estou dizendo o quê? O que seria o resultado nominal? Seria o gasto com pagamento de juros dividido pelo PIB, que é o quê? A dívida que eu tinha no passado, dividida pelo PIB, mais o impacto da inflação sobre isso, certo? Então, o que é que eu tenho? Eu tenho que o resultado nominal das contas públicas é pensar em termos de variáveis de fluxos e variáveis de estoque. O que é uma variável de fluxo? Pagamento de juros é uma variável de fluxo. PIB da economia é variável de fluxo. Só que a dívida pública é estoque. A gente tem que pensar basicamente no seguinte: pense numa metáfora como uma banheira. A banheira tem a torneira e tem o ralo. O que entra de água na banheira pela torneira é fluxo. O que sai de água pelo ralo também é fluxo. Mas o estoque de água na banheira é estoque. Então, a dívida pública é estoque e o déficit público é fluxo, certo? É por isso que a gente vai trabalhar com essas variáveis de fluxo, que são o quê? O déficit público, dívida é estoque, né? Todas as outras variáveis são fluxo, dívida é estoque. Então, quando eu chamo D de D minúsculo, o que é que eu estou pegando? D minúsculo é a dívida, o estoque de dívida dividido pelo PIB, certo? Ou seja, o D maiúsculo dividido pelo Y maiúsculo me dá o D minúsculo. D minúsculo é dívida por PIB, a relação dívida-PIB, certo?
é dívida, relação dívida-PIB é um estoque, certo? Só quais são os fluxos que eu tenho na economia? PIB é um fluxo, certo? Eu tenho que ver como esse PIB vai ser valorizado com o passar do tempo, ou seja, o nível de preço varia, né? O nível de preço no passado é diferente do nível de preço no futuro, então todas as equações estão demonstrando essa evolução. Eu quero saber o gasto que eu tenho com o pagamento da dívida, que são os juros, dividido pelo PIB, e isso vai obedecer essa dinâmica. Dinâmica da variação do nível de preços, que é PI, que é taxa de inflação, e a dívida pública no passado, que vai sofrer esse efeito da variação dos preços, né? E isso com relação ao PIB da economia, certo? Então, com algumas transformações, a gente tem que o fluxo de pagamento de taxa de juros sobre o PIB vai depender desse estoque de dívida pública, como o D é minúsculo, é sobre PIB, né? Então, basicamente, o que, é que a gente tem aqui? Opa, passei demais, desculpe. Basicamente, o que a gente tem aqui é o seguinte. O que a gente tem aqui, essa última equação me mostra o fluxo de pagamento de juros como proporção do PIB, certo? E esse fluxo de pagamento de juros como proporção do PIB, ele vai ter uma relação com o estoque da dívida pública e com a dinâmica da variação do nível de preço, né? Muito bem. Esse conceito é, portanto, em função direta da inflação, certo? Já que aqui são juros nominais. A gente tem que introduzir uns conceitos. Até agora a gente estava falando de déficit e superávit sem explicar direito o que era isso, né? A gente vai então trabalhar um pouco esses conceitos. O nome oficial no Brasil de déficit público é necessidade de financiamento do setor público. Aqui, NFG significa necessidade de financiamento do governo. E o que seria a necessidade de financiamento do governo? Seria o consumo do governo, que antes a gente chamou de G só, mas agora eu estou chamando de CG, consumo do governo. Significa o gasto com juros pagos pelo governo e o investimento do governo. Antes a gente chamava tudo isso de G, né? CG mais JG mais IG, a gente chamava tudo de G e a gente pensava o quê? Que a arrecadação de impostos do governo podia cobrir G. A gente chamava de déficit público quando G era maior do que T, chamava de superávit quando T era maior do que G. Agora a gente vai mudar um pouco, porque o nome oficial do superávit ou déficit no Brasil, mais especificamente, déficit público é necessidade de financiamento do setor público, o NFSP, ou no caso, NFG, necessidade de financiamento do governo, né? Muito bem. O que é que eu chamo de poupança do governo? Poupança do governo é aquela quantidade de impostos que o governo cobra e aquilo que sobra da cobrança de impostos depois que o governo consome e paga juros sobre a sua dívida. Aí você pode pensar, opa, faltou alguma coisa, né? Na equação anterior também tinha investimento do governo. Tudo bem. Então, se a gente põe isso para o outro lado, a gente põe o seguinte, que a poupança do governo é aquilo que sobra da arrecadação depois que o governo consome e paga juros. Portanto, existe uma diferença entre a necessidade de financiamento do governo com a poupança, que é dado por quê? Pelo investimento do governo, certo? Então, a poupança do governo, SG, vai ser igual àquilo que o governo investe menos aquilo que ele tem de déficit. SG igual a IG menos NFG, certo? Pondo o déficit do governo de outra forma, o que é o déficit do governo? É aquilo que ele necessita depois dele ter feito investimento e ter feito poupança. Quer dizer, se o investimento do governo for maior do que a poupança, então ele tem necessidades de financiamento, ele tem déficit. Se a poupança que ele fez for maior do que o investimento, então a necessidade de financiamento é negativa, ou seja, necessidade de financiamento menor do que zero.
Ou seja, o governo pode até ter essa poupança positiva, SG, e mesmo assim precisar ser financiado. Basta que o investimento ele seja maior do que esse SG. Né? Então, o que a gente chama de necessidade de financiamento do governo ou necessidade de financiamento do setor público? Existe uma diferença entre governo e setor público, porque o setor público também envolve empresas estatais, enquanto que o governo não. Né? Então, a dívida pública ela pode variar, e aqui eu estou chamando de DLSP, dívida líquida do setor público, certo? A dívida líquida do setor público ela vai variar quando eu tenho o quê? Necessidade de financiamento do setor público, quando eu tenho privatizações e quando eu tenho outros ajustes patrimoniais. O que seriam esses outros ajustes patrimoniais? Como o sinal aqui está positivo, estou chamando de estatizações, ou algum tipo de coisa que o governo fez, onde o governo passou a ter mais obrigações do que tinha. Quando ele privatiza, ele passa a ter menos obrigações, né? São recursos que entram para o caixa do governo. O governo deixa de ter empresas estatais e passa a ter recursos. Quando o governo passa a ter mais estatais, ele passa a ter mais obrigações e menos recursos, certo? Delta aqui significa variação da dívida do setor público, vai então depender do déficit, necessidade de financiamento do setor público, e qualquer variação patrimonial, negativo ou positivo, quer dizer, se houver privatizações, a dívida cai. Se houver estatizações, a dívida sobe, certo? Então, botando o déficit para o outro lado, o que o déficit vai fazer? Ele vai aumentar a dívida pública, menos se houver privatizações ou se houver outros ajustes patrimoniais. Né? E aí a gente acaba a aula de hoje com os dois conceitos de déficit, o déficit nominal e o déficit operacional. Qual a diferença? Aqui eu tenho financiamento nominal e a diferença para o financiamento operacional vai ser dado por quê? Tudo isso em termos de PIB, né? E toda essa diferença vai ser a variação da dívida que multiplica a taxa de inflação, dado por quê? O PIB no ano passado, que também sofre variação da inflação, que vai ser igual à dívida do ano passado menos o PIB no ano passado, multiplicado pela variação da inflação. Né? Basicamente, qual a diferença do financiamento nominal para o operacional? Vai ser dado pela inflação. E aí, sabendo que existe essa diferença, como eu faço análise da diferença entre o déficit, que é uma variável de fluxo, para a dívida, que é uma variável de estoque? Basicamente, o que eu tenho? Eu tenho aqui a dívida pública, que eu estou chamando de DT, dívida pública no ano passado, DT menos 1, e houve fluxos, né? Nesse período de tempo do ano passado para cá, houve fluxos. Que fluxos que houve? Primeiro, eu tenho esse J, que é o quê? Não está claro aqui o que é o J, né? Tá aqui. J, gasto com pagamento de juros. SP, superávit primário. E ST, que é a senhoriagem. Né? Se eu puser tudo isso para minúsculos, o que é o pagamento de juros? É o juros nominal e multiplicado pela dívida do ano passado. Isso gera o pagamento de juros, certo? Se eu dividir a dívida pelo PIB, tudo que está minúsculo é dividido por PIB, certo? D minúsculo é dívida sobre PIB. H minúsculo é o SP, superávit primário, sobre PIB. S minúsculo é S sobre PIB, certo? Muito bem. I minúsculo, taxa de juros. Q minúsculo, taxa de crescimento da economia. Então, eu vou ter a equação da dívida pública, que vai ser o seguinte: a dívida pública esse ano vai ser igual à dívida pública no ano passado, tudo isso é estoque, né? O estoque de dívida esse ano vai ser igual ao estoque de dívida no ano passado, que sofreu influência desses fluxos. Primeiro, que fluxo é esse?
pagamento de juros. Esses juros são nominais, certo? Mas, o que é que pode diminuir a dívida? Se o pagamento de juros for maior, a dívida aumenta. Mas o que é que pode diminuir a dívida? O crescimento da economia. Se o crescimento da economia for maior, a dívida cai. Porque aqui, eu estou dividindo, né? Dívida no ano passado e juros está no numerador. Tudo que está à direita desse tracinho está no denominador. Então, que é a taxa de crescimento da economia, diminui a dívida. Inflação diminui a dívida. Como é que a inflação diminui a dívida? Que a inflação está em reais. A dívida também está em reais. Significa o quê? Se eu tenho inflação, a dívida é deflacionada, né? A dívida sofre o efeito da inflação. R$ 100 hoje de dívida são muito maiores do que R$ 100 daqui a 100 anos. Né? Então, se durante esses 100 anos, daqui a 10 anos, se durante esses 10 anos a minha dívida se manteve em R$ 10, mas eu tenho inflação nesse tempo, daqui a 10 anos, uma dívida de R$ 100 é muito menor no que diz respeito ao seu poder de compra. Né? E aqui eu tenho, fora da divisão, eu tenho o superávit primário, que tem um sinal de menos, portanto, ele ajuda a diminuir a dívida, e eu tenho a senhoreagem, que ele também ajuda a diminuir a dívida. Certo? Então, quais são os fatores que ajudam a diminuir a dívida? Crescimento da economia, inflação, superávit primário e senhoreagem. E quais são os elementos que aumentam a dívida? Pagamento de juros nominais, certo? Qual a diferença, então, do conceito nominal para o conceito operacional? A diferença que a gente sabe é que o conceito nominal leva em consideração a inflação. O conceito operacional não leva em consideração a inflação. O que acontece aqui? Quando eu tiro do conceito nominal para o conceito operacional, esse termo deixa de existir, certo? Então, fica só dívida dividido pelo crescimento da economia, mais o superávit, menos a senhoreagem, certo? Por que que aqui eu tenho F e tenho F, e ao contrário daqui, eu tinha um sinal de negativo e aqui eu estou tendo um sinal de positivo? Porque aqui eu estou incluindo o conceito, o que é o F minúsculo. Não está aqui, né? Decidi pôr aqui. Esse F minúsculo é o pagamento de juros, né? Que vai ser feito. Então, o pagamento de juros, ele vai fazer com que eu tenha uma dívida aumentando, certo? A senhoreagem vai diminuir, o crescimento da economia vai diminuir, a inflação, quando eu tiver no conceito nominal, vai diminuir. Mas o problema é que como a inflação distorce tanto os preços, fica mais fácil a gente olhar esse conceito operacional nos mostra mais claramente a trajetória da dívida do que o conceito nominal. E, para finalizar a aula de hoje, como é que a gente tem a condição de equilíbrio da dívida pública? A condição de equilíbrio da dívida pública é dada por essa diferença, ou seja, o pagamento nominal de juros menos o superávit primário. Se o superávit primário for maior do que o pagamento de juros nominais, significa que eu diminuo, significa que eu consigo fazer com que não tenha mais déficit público, né? Eu tenho superávit. Superávit primário sendo maior do que pagamento de juros, eu tenho superávit operacional, certo? Tendo superávit operacional, a tendência é a dívida cair, né? Obviamente. O superávit operacional vai ser igual à variação da dívida mais senhoreagem, né? E aí, um exercício para acabar a aula de hoje, que é, dada essa trajetória da dívida, o que é dívida hoje? É dívida ontem mais variação do PIB, né? Então, eu tenho o quê? Eu tenho um superávit primário que eu vou ter que garantir
para manter a trajetória da dívida. A dívida tem esse estoque de dívida, eu vou ter que diferenciar pagamento de juros nominais menos o crescimento da economia. Estou chamando o crescimento da economia agora de Y, não de Q. Dividido pelo crescimento da economia, que soma mais 1, né? Menos a senhoriagem, certo? Dependendo do nível de endividamento, eu posso pegar esse F, que é a relação superávit operacional sobre PIB, e aqui eu tenho o estoque da dívida, divido produto sobre 1 mais o produto e somo a senhoriagem. Essa relação, quando eu estou usando superávit operacional, e essa relação, quando eu estou usando superávit primário, são as relações que vão me dar a estabilidade da dívida pública, certo? E a grande questão é, para acabar com o exercício, se o governo quiser manter estável a dívida pública, se o governo quiser que a dívida pública não aumente e nem caia, digamos que a dívida pública está em 50% do PIB, e o governo quer pensar o seguinte: eu quero manter a dívida pública em 50% do PIB, ou seja, eu quero pagar juros da dívida e a dívida se mantém. Então, basicamente, se o pagamento de juros é JT, eu quero saber o seguinte: qual o superávit primário que eu tenho que ter para pagar esses juros da dívida e manter a dívida estável, ou seja, zerar essa necessidade de financiamento da dívida. Ou seja, eu tenho que saber qual é o tamanho de H. Para eu saber o tamanho de H, eu preciso saber o tamanho de D, que aqui eu já estou dizendo, né, 50%. Eu preciso saber o tamanho de S, que aqui eu estou dizendo 0,2%. Eu preciso saber o tamanho de I e o tamanho de Y. E aí aqui nessa tabela tem o tamanho de Y, né? Pode ser 2, pode ser 3, pode ser 4 ou pode ser 5. Então, se eu puser aqui 5, eu estou com a economia que está crescendo 5% ao ano. A economia está crescendo 5% ao ano, eu ponho aqui 0,05, aqui 1,05. E aí eu quero saber o seguinte: esse nível aqui de taxa de juros, como aqui é 0,2, S é 0,2 e D é 0,5, esse nível de taxa de juros é que vai dizer quanto eu tenho que ter de superávit primário. Se o nível de taxa de juros for 8, eu ponho aqui 0,08 menos 0,05 dá 0,03, dividido por 1,05 menos 0,2, que multiplica 0,5. O resultado vai ser o quê? Se a minha economia está crescendo 5% e a taxa de juros real for 8, eu vou ter que ter um superávit primário de 1,2. Se a taxa de juros for a mesma 8, mas a economia não estiver crescendo 5, estiver crescendo só 2, qual o superávit primário que eu preciso ter? 2,7. Se a minha economia estiver crescendo só 2, mas eu tenho uma taxa de juros de 10% e não de 8, quanto é o superávit primário que eu preciso ter? 3,7. Então, essa tabela me dá o resultado desse exercício, né? E aí vocês em casa podem pensar: a dívida pública do Brasil já alcançou ou está se aproximando de 100%. Mude esses parâmetros. 100% de PIB, 0,1% de senhoriagem, crescimento do produto, vocês podem pensar 3% ou 4%, e crescimento também em pagamento de juros caiu muito, só 2%. Aí vocês fazem vários exercícios desses para saber, para cada possibilidade diferente de diferentes taxas de crescimento do produto, diferentes níveis de taxa de juros, vocês vão ter diferentes níveis de superávit primário que serão necessários para estabilizar a dívida. Bem, muita informação na aula de hoje, né? Muita informação, espero que vocês não se sintam inundados por tanta informação assim. Procurem assistir a aula de hoje com calma, com tranquilidade, e a gente fica por aqui.
Até a próxima aula. Tenham todos uma ótima semana.